aqui para falar um pouquinho para vocês sobre Getúlio Vargas. Então, eu vou contar um pouquinho sobre a sua trajetória, sua vida política e algumas curiosidades. Então, fique comigo e assista o vídeo até o final. Getúlio Vargas nasceu no dia 19 de abril de 1882, na cidade de São Borja, localizado no estado do Rio Grande do Sul. Foi um dos grandes nomes da história do Brasil, onde se tornou presidente por meio de uma revolução de 1930, que pôs fim ao domínio político das elites paulistas. O termo Era Vargas, ele foi empregado, para acentuar sua longa permanência no poder, que foi de 1930 a 1945. Então, no caso, foram 15 anos no poder. É muito tempo, né? Então, ele foi eleito através de uma ditadura e eleito pelo povo em 1950 a 1954, que foi o ano do seu suicídio, né? Então, assim, desse modo, em 1930 até 1934, deu início a um governo provisório, onde tinha o objetivo de anular as constituições, a Constituição de 1890 e centralizar o poder para que nenhuma oligarquia entrasse no poder e acabasse atrapalhando ele. Então, assim, houve grandes reclamações da oligarquia paulista, através da Revolução Constitucionalista, e para atender as reclamações, Vargas criou um novo Código Eleitoral, onde o voto se tornava permitido por mulheres, ele era secreto e obrigatório. Então, isso tudo foi tipo uma estratégia para diminuir a reclamação do povo, né? Então, em 1934, formou-se uma nova Constituição, estabelecendo um novo mandato de 4 anos, o alistamento obrigatório, ensino primário gratuito e a proibição do trabalho infantil. Então, assim, isso foi algumas medidas que ele tomou, e entre outras, né? Então, dessa forma, foram realizadas eleições indiretas. Então, assim, Vargas foi eleito legitimamente presidente do Brasil. Então surgiu o governo constitucional, ocorrendo o crescimento de movimentos extremistas, onde foi criado uma extrema-direita e a Ação Integralista Brasileira, a AIB. Então, assim, esse governo dele, ele tinha inspiração do fascismo italiano, que defendia o anticomunismo. Essa AIB defendia o fascismo italiano e o anticomunismo, o nacionalismo exagerado e conservadorismo. E no outro lado extremo, tinha a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, grupo que tinha inspiração no comunismo, onde defendia o antifascismo, reforma agrária, revolução de classes, entre outros. Então, Getúlio Vargas acabou de vez com essa Aliança Nacional Libertadora em 1935. Então, em 1937, Vargas deu um novo golpe, o golpe do Estado Novo, indo até a rádio, a Hora do Brasil. Isso, assim, causou um alvoroço todo no país, né? Então, ele anunciou na rádio que foi descoberto vários documentos comunistas e que tinha o plano de assassinar todas as autoridades políticas, assassinar e sequestrar. Isso, sim, gerou medo da população, dando origem ao Estado Novo, que acabou só em 1945, né? Então, esse plano, Getúlio afirmou que era uma invasão comunista. Essa invasão comunista tinha o nome de Plano Cohen. O Plano Cohen, hoje todos nós sabemos que era uma fake news. Isso tudo, assim, era uma mentira para ele se manter no poder, né? E esse Plano Cohen, como nós sabemos que é uma fake news, então, assim, desde aquela época já existia fake news, não só hoje, né, mas desde aquela época. Hoje, com certeza, a gente tem muito mais fake news, né? Até porque vivemos em um mundo muito tecnológico, né? A gente evoluiu muito, então tem muitas fontes tecnológicas, fonte de interação, então isso acaba acarretando num aumento bem considerável de fake news, né? Então, Vargas declarou o estado de guerra entre a Aliança Comunista, fechou o Congresso Nacional. O ocorrido foi um plano de ação integralista para que Vargas ficasse mais tempo no poder, que é o Plano Cohen, né? Então, assim, se iniciou a ditadura varguista, ou o Estado Novo.
onde a nova Constituição era centralizadora e autoritária, que ele tinha inspiração na Constituição polaca, da Polônia invadida pelos nazistas, né? E isso mostra que Vargas tinha uma inspiração nazista. Vai saber, né? Então, com o golpe, Vargas acabou com as eleições dos partidos políticos. Porém, concedeu vários direitos trabalhistas, como carteira de trabalho, salário mínimo, justiça trabalhista, estratégias criadas para ele evitar que a população se unisse com os comunistas, né? Então, era tudo uma estratégia para que ele se mantesse no poder. Então, em seu governo, tinha um departamento de imprensa e de programa, chamado de DIP, que era responsável por controlar a mídia para que retratasse a imagem de Getúlio Vargas como presidente perfeito da nação, amigo da nação. Então, assim, ele tinha um programa de departamento de imprensa e ali ele controlava tudo que saía para informar a população. Então, ele escolhia o que ele queria passar para a população e o que ele não queria. Tudo isso para manter a imagem dele, né? Para não criar revoltas na população nem nada. Então, a permanência de Vargas no poder foi interrompida à medida que sua política se aproximava das classes trabalhadoras. A elite econômica do país e o exército temiam essa prática e a relação de Vargas com o exército desgastou-se. Foram os militares que deram o ultimato de Vargas a renunciar à presidência em 1945. Então, em 1945, houve a deposição de Getúlio Vargas e deu fim ao Estado Novo. Então, assim, Vargas candidatou-se a presidente na eleição de 1950 e conseguiu vencer a disputa. Assim, retornou à presidência, dessa vez de maneira democrática, ou seja, voltou para os braços do povo, né, como ele mesmo dizia. Então, esse governo foi extremamente conturbado, em razão principalmente das ações da oposição que atuou de todas as maneiras para obstruir o governo de Vargas, e Vargas foi constantemente atacado pelo Carlos Lacerda, que foi o pivô da queda de Vargas. Então, assim, a classe trabalhadora também começou a mobilizar contra o governo por conta do aumento das inflações que corroía o salário. Além disso, medidas como a nomeação de João Goulart para o Ministério da Fazenda, para o Ministério do Trabalho, e o aumento do salário mínimo em 100%. E só reforçou para a oposição ferrenha dos udeístas, né? Então, em agosto de 1954, o governo enfrentava um crítico quadro, pressionados por todos os lados. Então, quando a situação do presidente ele começou a se agravar, né, terrivelmente, e quando o seu maior opositor, Carlos Lacerda, foi alvo, o Carlos Lacerda ele foi alvo de uma grande tentativa de assassinato fracassada. Mas esse atentado ficou conhecido como o atentado da Rua do Torneleiro, que aconteceu no dia 5 de agosto. Então Vargas passou a ser pressionado a renunciar isoladamente da política e optou pela saída mais extrema possível. No dia 24 de agosto de 1954, ele redigiu uma carta de testamento e cometeu suicídio. Então, assim, chocou extremamente o país. Muitos fizeram mobilizações, né, nas ruas, saíram nos jornais da cidade, do país inteiro, que foi um acontecimento histórico, né? Porque Vargas suicidou lá, Vargas cometeu suicídio. Então, isso, assim, chocou totalmente a população. Então, o velório de Vargas, ele mobilizou milhares de pessoas nas ruas do Rio de Janeiro, e os adversários políticos de Vargas foram alvo de uma fúria popular. Isso mesmo. Então, Carlos Lacerda, que era o seu opositor maior, né? Por exemplo, ele foi obrigado a fugir às pressas do Brasil e nunca mais foi eleito. Saiu, assim, totalmente da vida pública. Ele sumiu no mapa, né? Então, aí eu pergunto para vocês, mas será mesmo que Getúlio Vargas, ele cometeu suicídio? Os militares estavam contra ele, né? A população estava revoltada. E tinha o seu atual opositor, Carlos Lacerda, né? Que tinha tudo contra ele. Tinha motivos para assassinar, né? Então, assim, existe algumas teorias, chamada teoria da conspiração, que dizem que Getúlio Vargas não suicidou. Isso tudo foi
criado para que acreditassem nisso, que a população acreditasse nisso. Mas, assim, as teorias falam que ele foi assassinado. Porém, nada se comprova, né? E agora eu vou falar um pouquinho de algumas curiosidades sobre Getúlio Vargas. Durante o Estado Novo, Vargas determinou que as repartições políticas tivessem um retrato do presidente da República na parede. Isso mesmo. Então, em 1945, Getúlio Vargas foi deposto e suas fotos foram todas retiradas. Porém, ele foi reeleito em 1950, né? E os retratos voltaram a ser espalhados, né? Então, isso inspirou numa música de muito sucesso na época, chamada de Retrato do Velho, de Haroldo Lobo e Marino Pinto. Essa música ela foi interpretada por Francisco Alves. Getúlio Vargas, ele detestou a música, falou que aquilo tava um absurdo, chamar ele de velho, ele odiou a música. Eu vou colocar um pedacinho para vocês ouvirem. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Oh! Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Então, em 1936, Getúlio entregou a alemã Olga Benário, mulher do líder comunista Luiz Carlos Prestes, ao governo de Hitler. Isso mesmo. Então, ela era uma judia comunista, né? Então, Olga morreu na câmara de gás de um campo de concentração em 1942. Pesado. Então, Vargas era um conhecido também como o pai dos pobres e mãe dos ricos. Mas, na verdade, isso tudo era uma fama de bonzinho que ele queria passar para a população. Isso tudo era uma fachada para ele conseguir manter tudo sob controle. Para não ter revoltas contra eles nem nada, né? E Getúlio Vargas também criou a campanha O Petróleo é Nosso. Isso mesmo. Essa campanha ela foi para impedir que as empresas estrangeiras pudessem explorar o petróleo em terras brasileiras. E acabou resultando posteriormente na criação da Petrobras. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima.